Vamos começar mais um episódio. Eu tava. Toda vez que eu falo que eu começo com um olá, eu acho meio engraçado. Porque eu lembro de um canal do YouTube, primórdios do YouTube, que muitos jovens novamente que estiver assistindo não vão entender, que era o programa Galo Frito. Canal, né? Era muito legal. Porque no programa Galo Frito eles faziam paródias de músicas que estavam, tipo, bombando. De inglês a português e tal. Eles faziam umas paródias muito legais. Inclusive, tem músicas que até hoje eu só canto a paródia. Eu não lembro do. Eu não lembro da música original. Eu sempre canto errado. Ou fico misturando os dois. Por conta disso. Aí toda vez que eu falo um olá, eu tô tentando não falar um olá, porque eu fico lembrando do olá, galofritenses. E acho muito engraçado. Inclusive, eles também faziam uma sátira sobre isso, porque geralmente os YouTubers, assim como as blogueiras hoje em dia com bom dia, que inclusive esse bom dia me irrita. Gente, eu tenho um ódio tão grande desses bom dia de blogueira. Porque fica falando, tipo, sempre as mesmas coisas. Ai, bom dia, que seu dia seja lindo, que seu dia. Como se você conhecesse e se importasse de verdade. Tipo, a gente sabe que não. Então, assim, era engraçado, porque eles faziam isso. E as blogueiras também têm mania até hoje de fazer, dar nome, dar apelido para seguidores, né? Tipo, seguimores, patroas, tipo, alguma coisa assim. E na época eles falavam galo fritenses por conta disso, né? Quem seguiu o galo frito, no mínimo, era galo fritense. Eu achava engraçado. Inclusive, Saudades Tati, que era uma das apresentadoras. Se eu não me engano, era uma menina e dois meninos. Mas enfim, nunca mais ouvi falar. Tudo bem? Como vocês estão? Estão acompanhando todos os episódios? Eu espero muito que sim, tá? Porque há dedicação, há esforço de planejamento de pauta, de roteiro, dá trabalho. Não é fácil. Então, por favor, cooperem. Assistam todos os episódios que dá muito trabalho ver. Inclusive, podem me falar se tem algo a melhorar. Qualidade de vídeo, de repente, a qualidade do vídeo eu já melhorei, hein? Pra quem me acompanha desde o primeiro, já deu pra perceber. Deixa eu ver o que mais. Qualidade de vídeo, qualidade de voz. Apesar que eu acho que eu já peguei o jeito. O microfone tem que ficar sempre muito perto. Eu deixava um pouco distante e ficava voz de auditório. Reparei nas edições. É difícil a gente reparar em detalhes, mas eu tento reparar, porque. E não criticar, só criticar, porque se depender da gente, a gente só critica. Mas enfim, hoje vamos falar de um tema que para alguns pode ser polêmica, para alguns pode ser problema. Mas eu achei importante trazer. Eu achei importante, principalmente depois do tema da semana passada, que foi marketing digital. Então, eu achei muito importante trazer, porque, inclusive, foi algo que eu vi muito frequente nas redes sociais. E assim, por mais que eu tente colocar temas do dia a dia, eu juro que não foi de propósito, proposital, assim. Depois que eu fiz alguns temas humanizados, que foi os 30 anos, e o polêmica, que é política, religião e futebol, eu fiquei pensando nisso, que faria muito link se eu falasse. Inclusive, se eu não me engano, no episódio do polêmica, eu chego a citar que um tema específico ia se tornar tema de um episódio único, porque é muito importante, muito relevante. E esse tema é o de hoje, que é romantização. Vamos falar sobre romantizar as coisas, porque, gente, agora que eu tô seguindo um público diferenciado, tipo, uns influenciadores bem diferentes, bem normais, normais dentro do comum, eu tô aprendendo muita coisa com eles e com elas, principalmente. Então, eu acho que o tema principal vai ser a diferença entre normalizar e romantizar. Porque a gente tem uma mania muito feia de normalizar as coisas que nem sempre estão corretas, mas a gente tende a justificar que é normal porque é do cotidiano. Então, já vou começar com as definições. Normalizar é justamente isso. É uma coisa que tá tão normal acontecer, virou tão rotina acontecer, que acaba que você não dá atenção para aquilo. E quer ver um exemplo bem legal disso? Eu cheguei a falar isso um pouco no episódio de polêmica, eu acho. Mas um exemplo bem legal disso é, por exemplo, eu ouvi falar, acompanhando influenciadores desse meio, que chamar criado mudo é errado. Porque antigamente, na época dos escravos, que infelizmente não passou, né? Só tá mais. Como é que chama? Tá mais velado.
mas a gente bem tá cansado de ver reportagens onde pessoas é tratado feito escravos a vida inteira, já estão idosas, perderam a vida numa casa de família. A gente tá cansado de ver isso, mas na época que ainda era lei e permitido ter escravos, os senhores de engenho deixavam os escravos vararem à noite segurando jarros de água, porque se deixasse no chão podia esquentar. E segurar numa posição correta no jarro de barro não esquentava. Então chamava criado mudo porque era um criado que ficava segurando e ele tinha que ficar mudo. Tanto que quando ele fazia algum tipo de barulho, geralmente eram costurados suas bocas. Então, assim, eu falei isso no episódio, mas eu vou repetir porque isso é importante. Priscila, quer dizer que eu tenho que mudar, eu tenho que parar pra perceber tudo que eu falo, tudo que eu faço e reparar em tudo? Você não é obrigada a nada. Você, nem eu, nem ninguém. Agora, eu, Priscila, eu tenho a consciência que se eu posso melhorar, por que não? Então, tem coisas que eu melhoro. Tem coisas que eu ainda erro, eu ainda piso na bola, tem coisas que eu ainda não consigo fazer direito, né? Ou não lembro e tal, porque tá tão normalizado no dia a dia que a gente acaba deixando passar. Mas eu tento prestar atenção em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, em tudo que eu reproduzo, porque é muito importante. Geralmente a gente tende a ter cuidado com isso quando a gente é pai, quando a gente é mãe, ou quando a gente é tio e tem uma criança em convivência sempre com a gente, né? Se policia pra falar menos palavrão, se policia pra fazer uma coisa correta, pra comer coisas saudáveis, porque o adulto é a referência, é o exemplo pra criança. Então, como é que você vai falar pra criança comer brócolis se você não come brócolis? Então a gente geralmente faz isso, né. Eu até vi uma trend no Instagram esses dias sobre isso, uma mãe que que finge gostar de comer e tal, porque a criança precisa comer, e ela nunca gostou de comer. Então, a gente tende a sempre pensar assim, né, quando alguém tá olhando, no caso uma criança, ou quando alguém chama a nossa atenção, e se a gente se importar com esse alguém, a gente mudar. Só que eu não sou assim. Uma vez eu ouvi falar também de uma velha amiga que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Existem as pessoas que vão aprender as coisas com as experiências do outro. Então, às vezes, eu tô lendo um livro e eu aprendo que aquilo pode acontecer comigo, então eu reflito e faço de outra maneira. Uma experiência de uma amiga, de um parente, de alguém por perto, e aí você recalcula a rota. E existem as pessoas que não importa o quanto as pessoas alertem, o quanto elas até conseguem enxergar de longe. Elas têm que passar pela experiência para dar a sua própria opinião de gostei e não gostei, mesmo que seja realmente todo mundo tinha razão, me decepcionei. E eu sou o tipo de pessoa que eu não preciso passar pela situação para aprender. E não existe certo e errado, tá, gente? Inclusive, isso não é um julgamento. Isso é um fato, né? Ela me falou isso e eu acho que faz muito sentido. Eu não sei onde ela viu, aliás, não sei fontes, mas faz todo sentido pra mim. E eu acho que é verdade, a gente existem realmente esse tipo de pessoas. Eu mesmo já teve pessoas que passaram na minha vida que realmente, tipo, não importava o quanto você alertasse, e às vezes era coisas óbvias, tá? Não era aquelas situações que, tipo, tranquilamente com a outra pessoa podia ser um cenário diferente. Inclusive, eu gosto de, quando alguém me pede opinião sobre alguma coisa, de falar literalmente desse jeito: "Olha, comigo foi assim assado, mas talvez com você possa ser diferente". Então, às vezes eu mesma falo: "Ai, arrisca, tipo, não custa nada ver e tal, o máximo o que que você pode perder com isso?". Eu sempre jogo essa fala. Mas existem pessoas que você pode falar claramente que só pode dar muito ruim, e ela mesmo assim vai querer experienciar aquilo, passar por aquilo, porque é o estilo que a pessoa tem de vida, é o jeito dela. Eu acho que é a identidade de cada um também, então não tem como. Então normalizar é um pouco disso, de você ver uma coisa que seu pai fez, sua mãe fez a vida toda, sua tia fez a vida toda, amigos fizeram a vida toda, e aí você vai só refazendo, copiando e colocando do seu jeito, mas se colocando daquela maneira. E nem tudo que a gente nossa, gente, teve muita coisa que, tipo assim, graças a Deus eu nasci numa família muito legal, que não era racista, que não era preconceituosa com algumas coisas. Alguns pontos a gente tinha a melhorar, sim, tipo, como qualquer pessoa e qualquer família. Mas existem muitas coisas que a gente vai só falando por falar, porque, ai, é modo de falar. Ai, é só jeito de falar, porque todo mundo fala assim. Que realmente, de tanto se dizer, de tanto se repetir,
a gente acaba reproduzindo coisas muito, muito ruins. A gente vê muito isso no racismo, por exemplo. Existem frases racistas que eu falei a vida inteira. Parei de falar agora. Como, por exemplo, amanhã é dia de preto. Tudo bem que também tinha mania de falar que amanhã era dia de branco. Eu também tinha muito esse modo de falar em casa. Mas o dia de preto era muito mais comum. E tipo, por que era dia de preto, né? Porque tinha o costume de falar assim. Tinha o costume de falar assim porque era dia de trabalhar. Então, olha que coisa ruim. E quando a gente. E tudo que envolve o negro, aí eu teria mil e uma coisas aqui pra citar. Porque tudo que envolve o preto, o negro, o. Como é que chama aquela. Humor negro. É humor ruim. É humor pesado. Então, tudo que é ligado ao negro é muito negativado. É muito colocado pro negativo, pro errado ou pro ruim. Então, repensar essas coisas é muito importante, porque a gente às vezes está reproduzindo, às vezes não, na maioria das vezes está reproduzindo uma coisa que, ok, é realmente normalizado, mas bora lá, vamos dar um passo para trás. O normalizado é bom até que ponto? Até onde você é uma pessoa, se reconhece uma pessoa privilegiada, branca, com dinheiro, sei lá, mais algumas coisas. Então, é legal repensar é legal rever tudo que a gente fala. Pensar um pouco antes de falar também é bem importante, mas depois que falou, dá uma refletida sobre aquilo. E olha, eu não quero que as pessoas ouçam esse episódio igual eu também citei isso, inclusive, no episódio acho que dos 30 anos e da polêmica, mas eu acho que em tudo que eu falar, isso vai ser muito importante. É, cuidado quando você falar que é mimi. Ai, o povo é mimizento. Ai, isso aí é mimimi. Ai, isso aí não sei o que lá. Cuidado. Porque não é porque não importa pra você que não vai importar pro outro. E aqui eu não quero trazer que eu sou, nossa, a Madre Teresa de Calcutá, nossa, não sei o que lá. Gente, é praticar o básico da empatia. Do mesmo jeito que cada um tem coisas que vocês não gostam de ser chamados, cada um tem a sua individualidade, os outros também vão ter. Então, eu aprendi uma coisa fazendo terapia que é muito importante. Vamos prestar atenção quando o outro fala sobre como ele se sente em determinada situação. Então, por exemplo, eu já me ferrei muito na vida com isso, sobre dizer como eu me senti. E a pessoa meio que ignorar, meio que sei lá, como se não levasse a sério, levasse pro pessoal e eu só estava me dizendo como eu me sentia. Então isso já me fez perder muitos amigos, infelizmente, mas eu coloquei na balança o que eu quero pra mim. Eu quero um amigo do meu lado, que no primeiro momento que eu vá dizer como eu me sinto com aquilo, ele vai se afastar de mim, ou eu quero uma pessoa que se importa com o que eu sinto do meu lado. Então, por muitas vezes eu falei o que eu senti, olha, essa fala que você teve não foi legal. Na adolescência eu tive muito problema com peso. Na verdade, toda a minha vida eu tive, né? Porque eu sempre fui muito sanfona, engordava e emagrecia com muita facilidade. E aí eu pensava quando acontecia do emagrecer, eu ficava grilada com aquilo, eu ficava no pensamento, eu tenho que manter, eu tenho que manter, eu tenho que manter, e estava completamente fora do meu controle, porque era independente da minha alimentação. Às vezes eu estava me alimentando super bem, super leve e engordava. Eu acho que era muito realmente de mim, eu não sei se era emocional, mas era muito de mim mesmo. Era como se meu próprio corpo definisse o tamanho que ele queria ser, que ele queria pesar. E eu lembro que tinha um amigo na época da minha adolescência, ou pré-adolescência, eu era muito novinha, que falou assim. Me chamava o tempo todo de gordinha, de gorda, alguma coisa assim. E pra ele, era um apelido carinhoso. E eu entendo isso. Aí eu, por me importar, por gostar da amizade dele, eu lembro que eu chamei ele e falei: Olha, eu não gosto quando você me chama assim. E ele ficou puto da vida, falou um monte pra mim, falou um monte de besteira, de leseira. E eu falei assim: Poxa vida, eu só tô te falando como eu me sinto com isso. Não dá pra você só não me chamar desse jeito? Que me incomoda. Assim como tem uma coisa muito boba que me incomoda, mas esse geralmente eu não peço para as pessoas não me chamarem. Dependendo do nível de amizade, eu chego a falar. Mas eu me incomodo profundamente quando alguém me chama, por exemplo, de chata. Por um trauma interno que não vale a pena falar aqui, que não vale a pena estender, mas é uma coisa boba que, tipo, quantas vezes não pode ser falado com um amigo, com alguém que você gosta e tal.
mas que quando me chamam assim me incomoda, porque eu toco num lugar diferente. Então, esse especificamente, geralmente eu não falo. Só se for uma pessoa que é muito íntima minha. Aí eu falo, poxa, cuidado quando você falar isso, porque, ai, eu não gosto muito. Não gosto muito, eu me sinto muito mal, muito isso, muito aquilo. E é sempre assim, eu posso eu mesma estar me chamando. Eu posso eu mesma falar, nossa, hoje eu tô insuportável, não me incomoda tanto. Aí se eu falo, ah, se eu tô muito chata hoje, já tá com um lugar diferente. Então, assim, falar sobre o que você sente é muito importante. Então, nunca tenha receio disso. Eu aprendi isso com terapia e ao longo da vida. As pessoas que se importarem com você falar o que você sente e se incomodarem com isso, são pessoas que seria interessante você rever se você realmente quer na sua vida. Porque se você tá sendo honesto com você mesmo e com a pessoa e abrindo o que você acha e o que você sente com aquilo, e a pessoa mesmo assim ignora e ainda te julga. Ai, com isso, vai se importar, e não sei o que lá. Poxa vida, vamos rever quem você quer do seu lado. Eu já me chateei muito com a amizade. Muito mesmo, de me incomodar, de ficar sentida pelo afastamento, às vezes de bater saudade, principalmente quando passa aniversário, assim, ficar meio na bad da pessoa. E sempre que eu fico muito, muito, muito magoada, eu sempre paro pra pensar. Mas é essa amizade que eu quero do meu lado? Uma amizade que na primeira oportunidade vai me magoar. Uma amizade que na primeira oportunidade não vai se importar com o que eu tô falando e que tem sua importância e sua relevância. É realmente isso que eu quero pra mim. Então, isso são coisas que fazem muita diferença e é importante você tomar cuidado. Mas o exercício de entender o que você faz, se certo, se errado, é muito importante para você se tornar uma pessoa melhor. E aqui, para quem achar que isso, ainda assim, eu vi até aqui falar, poxa, Priscila, desculpa, mas para mim é muita besteira. Você se tornar uma pessoa melhor é primeiro para você mesmo. Depois, se você for religioso e acreditar em Deus, é para Deus. E em terceiro é para o outro. Então é aquele velho lance de, desde criança, sempre que eu mentia ou fazia qualquer coisa errada, eu sempre fui da igreja, né? Então mentir era tipo assim, pecado mortal. E sempre que eu mentia, sempre que eu fazia alguma coisa errada, que eu sabia que estava errado, eu não conseguia dormir de peso na consciência. E eu acho que eu sou assim até hoje. Então eu odeio uma coisa mal resolvida, eu odeio não deixar algum ponto fora do lugar. Então, para você mesmo, é um exame de autoconsciência que você mesmo faz com você. Tome cuidado com o que você fala, com o que você faz, primeiramente por você. Pra você ter uma consciência tranquila, pode ser até se tornar um pouco egoísta, mas de você pensar, a minha parte eu fiz no mundo hoje. A minha parte eu cumpri. Então, normalizar é você ver uma coisa que só porque é repetida muitas vezes, ou por você, ou por pessoas que você ama, ou pela vida, você acaba normalizando. Então, cuidado com isso. E por que que ela é diferente da romantização? Romantizar é ignorar qualquer coisa que é ignorar um grupo de coisas que pode se relacionar a qualquer coisa. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu penso em romantizar, por exemplo, é a gordofobia. A maioria das pessoas que se assumem gostar de viver como elas realmente estão, tipo, é como se a sociedade esperasse que toda pessoa que estivesse fora do padrão, entenda, eu não tô falando fora do peso, tô falando fora do padrão. Inclusive, qualquer médico decente, nutricionista decente que exista, ignora o cálculo IMC, que é um absurdo. Pelo cálculo IMC, pessoas completamente saudáveis vão estar lá constando como obesidade mórbida. E obesidade mórbida é aquela que a gente não consegue sair do lugar. Então, assim, cuidado. É bem importante ter cuidado com esse cálculo, que eu acho que chega a ser, assim, cruel. Porque ele tá muito em base muito errada. Eu lembro que uma vez eu fiz esse cálculo IMC na escola e já deu lá que eu tava acima do peso. E na época eu tava completamente magra. E eu lembro que a partir dali eu acho que piorou bastante coisa no meu dia a dia. Pausa para a água. Já se trataram hoje? Meu cabelo tá esverdeado? Ô, tá azul. Eu retoquei esse final de semana. Mas eu tô vendo meio esverdeado na tela. Me falam o que vocês acham nos comentários. Que eu tô achando que ele tá meio verde.
Enfim, eu lembro que nessa época eu já não era pouco noiada, fiquei pior ainda. Então, assim, cuidado com o que você se baseia. Um profissional de saúde, infelizmente, eu lembro que minha mãe foi no médico pra fazer exame de rotina, check-up geral, marcar exames, né, femininos, ginecológicos e tal. E o médico, assim, mal olhou na cara dela e já perguntou se ela tinha interesse em fazer uma bariátrica. Tipo, é completamente irresponsável a medicina hoje em dia. Se você entrar e você for acima do padrão, de novo, eu não tô falando acima do peso, eu tô falando acima do padrão. Se você já for fora do padrão, ele já pergunta se você já tá fazendo alguma dieta, se você tem que passar com um nutricionista. Tipo, nem pergunta, nem olha pra você, nem pergunta como é que você tá. E, gente, falar uma coisa aqui, tem muita gente que fala besteira na internet. Pessoa gorda nem sempre é uma pessoa não saudável. Assim como uma pessoa magra nem sempre tá saudável. Então, tem muita gorda que eu conheço que tá completamente saudável. Se alimenta bem, pratica exercício, tá com tudo em dia, de vitamina, de tudo. De taxas que são avaliadas, colesterol, diabetes, etc. Assim como tem muita pessoa magra que eu já vi passar por mim, assim, na vida, que já foi minha amiga e tal, e tava toda cheia de coisa errada. Só que, como a pessoa magra, ela não tem atenção, se uma pessoa magra entrar no consultório médico, ele não vai dar atenção. Ele nem olha na cara da pessoa. Então já fala, não, tá tudo bem. Aí vamos fazer um check-up porque você tá afim, você tá super bem. Então, assim, peso não define saúde. E falam muito sobre a Thaís Carla romantizar a obesidade. E eu acho que, assim, focam na Thaís Carla porque ela é uma pessoa que é muito influente e todo mundo conhece. Mas toda pessoa gorda vai passar por isso. Toda pessoa gorda, acima do peso, vai passar por isso. Eu já passei por isso. E muita gente da minha família vai passar por isso. E não são pessoas gordas, são pessoas que estão fora do padrão. O fora do padrão já chama a atenção das pessoas e colocam na cabeça delas que a gente tá com a saúde toda errada. E isso é inadmissível a gente aceitar. Então, romantizar é quando a gente ignora as coisas. Então, as pessoas falam que que a Thaís Carla, por exemplo, romantiza a obesidade. Ou é isso mesmo, romantiza a obesidade. Esse termo que usam. E não é verdade. E sabe por que eu garanto que não é verdade? Em nenhum momento você vai ver a Thaís Carla ou qualquer outra influência gorda falar que é muito bom ser gordo. Engorde você também. Porque romantizar é isso. É você falar, olha, engorda que isso aqui é muito legal. Gente, o romântico, o que que é o romântico? A paixão, o amor. É você amar tanto aquilo, você gostar tanto de alguém. Quando você encontra uma pessoa legal, que você tá apaixonada por ela, a primeira coisa que você quer fazer, claro, depois de conhecer melhor a pessoa, depois de curtir e tal, não é apresentar pra quem você ama. Pode ser seus pais, pode ser seus amigos, mas a sensação não é essa, cara, essa pessoa é tão legal, eu quero muito que as pessoas também conheçam. E não porque você quer que as outras pessoas namorem ela também, óbvio que não, porque você tá curtindo a pessoa, você quer ela pra, você quer curtir esse relacionamento. Mas eu quero falar no sentido de, quando você gosta muito, você compartilha, você divide aquilo, seja a companhia da pessoa e etc. Então, é como você comprar uma coisa e você querer muito indicar, porque aquilo é tão legal que muitas pessoas que você conhece pode gostar também. Então, é isso, tipo, é você romantizar é você ignorar tudo ao redor e focar apenas naquilo. E você nunca ouviu ninguém falar que engordar é legal. Assim como você nunca ouviu ninguém falar, seja gay. É muito legal ser, levantar essa bandeira. Porque ninguém, é por isso que, inclusive, eu nunca vou entender as pessoas que não acreditam que não existe escolha para quem é do LGBTQIAP+. Não é uma escolha, porque ninguém escolheria sofrer preconceito. Ninguém escolheria sofrer exclusão. Ninguém sofreria viver com medo. Eu tenho amigos gays casados que falam, eu tenho medo de sair na rua de mãos dadas.
A gente sabe os lugares que a gente pode ou não pegar nas mãos, porque pode ser violento, pode ser. E se tiver num lugar sozinho, se tiver num lugar isolado, não dá, porque tem medo. A gente não sabe com quem pode encontrar. Semana passada eu vi a notícia de um rapaz gay que, num aplicativo de relacionamento, foi encontrar uma pessoa e essa pessoa faz parte de uma gangue que mata homossexuais. Então ele foi roubado e assassinado. E honestamente, eu estou solteira, né, atualmente. Não é opção, pra mim nunca foi opção aplicativo de relacionamento. Eu tenho uma sensação que é meio cardápio humano. Ai, não gosto, eu acho que é muito superficial. Eu acho que você, por mais que eu seja das antigas, eu gosto de, eu sou o que chamam de demissexual, né? Que tem que ter toda uma história, um contexto pra mim, de fato, sentir atração por alguém. Não é a forma física que vai me atrair, mas é o contexto romântico. Não que tenha que ser uma comédia romântica, né? É claro que, né, a Disney implantou isso na nossa mente desde pequena, mas tem que ter um contexto, tem que ter eu conheço ele de tal lugar e teve tal momento isso, tal momento aquilo, aí eu vou juntando e vai se tornando uma história. Eu sou esse tipo de pessoa. Então isso não se constrói em um aplicativo, mas eu acho que é muito cardápio humano, porque você vê só as características da pessoa, você mal lê o resumo, pode ter até alguém que fala, ai, eu gosto, eu me interessei pelos seus olhos, ai, mentira, porque você não vai ver pessoas, por exemplo, gordas dando a experiência sobre esses aplicativos satisfeitas. Geralmente não é. Geralmente é bem complicado, assim. A não ser que seja um aplicativo específico para esse tipo de pessoa. Porque do contrário, pra mim ainda continua sendo cardápio humano. Apesar de ter falado pra vocês sobre essa como é o meu relacionamento quando eu vou conhecer alguém, etc. Então, assim, o romantizar é quando você ignora, então você não vai ver ninguém falando, vem ser gordo, vem sofrer um preconceito. É incrível. Uma mulher trans dá vontade não, as pessoas não param pra pensar que ela já não vê a realidade do que a mulher passa. Imagina uma mulher trans. Já imaginou você ser proibida de entrar no banheiro? Eu sigo uma mulher trans agora que ela é muito legal e ela responde umas perguntas, todas as perguntas possíveis e inimagináveis que mandam. E eu acho muito maneiro. Ela se chama Amanda, né? Mas no Instagram ela tava com Mandy. E eu tô assim, apaixonada, eu não ignoro um conteúdo dela. Porque é muito a realidade. Ela falou que hoje é que hoje ninguém ela não sofre mais muito disso, porque ela nem parece mais, né, ela nem não dá pra você olhar pra ela e dizer que ela é uma mulher trans, se ela não falasse ninguém diria. Mas na época que ela ainda não tinha transicionado completamente, ela conta as experiências dela. E você acha que ela estava passando por aquilo porque ela gosta? Eu eu assisto muito a programação da Globo, né, da Globo e da SBT, mas a da Globo eu sou realmente mais fãzinha, assim, eu passo acho que o dia inteiro fica mais ligado na Globo do que qualquer coisa. E eu estava assistindo semana retrasada, né, o Domingão do Hulk, e ele contou a história de 2 pais gays que adotaram 3 irmãos, e um deles era uma menina trans, e aí o orfanato até mencionou: "Você quer mesmo adotar? Você sabe como é uma criança trans e tudo mais?" Porque não é fácil, não é como criar qualquer criança. E eles se depararam com um preconceito logo de cara. A menina, eles trabalham numa pista de patinação e a menina se apaixonou pela profissão e ela foi uma ótima patinadora. Aliás, né? Uma ótima patinadora. Inclusive, eles estavam participando do The Wall para ganhar dinheiro e conseguir manter a menina treinando nos Estados Unidos para uma competição que ia ter lá. Ano que vem, eu acho, não sei. Enfim, a menina já é campeã, brasileira, se eu não me engano. E ela já sofreu diversos preconceitos, porque já teve concurso que quis desclassificar porque ela não era menina. E se vocês olharem pra criança, não tem quem diga que ela não é uma menina, mas você acha mesmo que uma criança, vai entender e querer passar por isso? Não faz sentido nenhum alguém pensar isso. Então, cuidado com a palavra romantização, porque o que acontece muito hoje, inclusive, é a romantização da magreza. E eu não tô falando isso porque eu tô acima do peso, ou fora do padrão. Não, não tô falando isso porque eu quero tacar pedra em todo mundo que é magro. E não, não é sobre isso.
Eu só tô querendo dizer que, na real, não é da minha conta. O que é da minha conta é o meu corpo. E o corpo do outro não deve nem ser pauta. Falar que o outro tá magro não é elogio. Assim como colocar que o outro tá gordo não é você cuidar da saúde dele. Porque você não tá nem aí pra saúde dele, ou dela, ou de qualquer pessoa que você tá direcionando. Então, assim, muito cuidado com isso. Eu acho de um grande desrespeito você tá falando do corpo do outro, porque você não sabe o que a pessoa tá passando. E não te interessa. A pessoa pode estar magra porque tá com depressão. Eu vi uma, uma nutricionista dando um depoimento que eu achei forte, mas eu achei muito relevante. Ela disse que ela mostrou uma foto onde foi o momento que ela esteve mais definida. Não só magra, mas definida. E ela falou: "Nessa época eu divulgava os meus pratos coloridos de almoço, os meus sucos verdes, o meu treino que era diário, só que ninguém via que nos bastidores eu me cobrava quando eu faltava em algum treino por algum motivo. Eu tinha compulsão alimentar, porque eu só comia muito, muito saudável, mas assim, ao nível extremo. E aí eu passava vontade, muita vontade de comer uma coisa ou outra que eu tinha vontade. E aí, quando eu comia, ela comia demais, e aí ela vomitava, porque ela se sentia culpada. Fazia jejuns intermitentes muito longos por culpa. Então, assim, ela acabou se tornando depressiva, teve vários transtornos que foram, né, se desenvolvendo no decorrer do problema. Então, compulsão alimentar foi uma delas, e várias coisas foram acontecendo. E então, e isso tudo ela falou falando: "Não compare o seu bastidor com o palco dos outros". Você acha que ela divulgava esses problemas que ela estava passando? Nunca. E quais eram as coisas que ela ouvia nos comentários do perfil dela? Que ela estava linda, que ela estava maravilhosa, que ela estava no caminho certo. Então, cuidado com o corpo do outro nunca vai ser elogio. Então não fala: "Ai, emagreceu, nossa", guarda pra você, não é problema seu. Falar do corpo do outro não é legal. Cuidado, porque às vezes você cutuca uma coisa muito séria. Mulheres deixam de ir à praia por conta do vergonha do próprio corpo. E sabe o que acontece quando você vai à praia e coloca um biquíni? Ninguém fica te encarando, ninguém. Assim como eu tô vendo muito conteúdo parecido de blogueiras que eu sigo que têm corpos normais, corpos do dia a dia. Gente, a gente tá no Brasil. Brasileira tem quadril largo, mas nem toda brasileira tem o quadril todo largo. Às vezes ela é muito magrinha. Aí tem umas que é mais gorda em cima e magra embaixo. Outras têm a perna grandona e em cima é pequenininha. A gente é miscigenado em todos os sentidos, de cores e de tipo de corpo. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo você tentar se colocar numa caixinha onde existe um mundo completamente não caixinha. Então, assim, cuidado, cuidado. A romantização é quando você fala: "Vem, é legal, faça você também". E você nunca vai ver uma pessoa quando fala isso, nem a Thaís Carla, que é tão julgada. A música que ela fez pro carnaval, cara, eu achei perfeita. Eu achei perfeita, porque o corpo do outro não é pra ser falado. Você não sabe o quanto aquilo pode magoar alguém. E eu conheci uma menina que, assim, deu vontade de colocar num potinho, de tão fofa que ela era, de tão linda, inclusive, que ela também era. E um dia ela estava morrendo de calor porque não quis tirar o blazer. E aqui estava batendo aqueles recordes de calor, inclusive no dia eu acho que fez sensação térmica de 49 graus aqui em São Paulo. E ela de blazer, porque ela sentia vergonha dos braços dela. E detalhe, era porque ela tinha emagrecido. Então, assim, cuidado quando você fala do corpo do outro. Você pode estar fazendo, colocando pilha nessa pessoa que você não sabe, onde ela já é toda pilhada com isso, e aí você tá botando coisa na cabeça dela que impede dela vestir uma roupa no verão. Nossa, quantas histórias. É muito comum você seguir uma pessoa gorda que ela fale que na adolescência ou a vida inteira passou calor a vida inteira porque usou roupas grandes e largas por vergonha. Aí se escondia. Eu tinha esse preconceito. Eu achava o fim do mundo quando eu via uma mulher gorda de roupa curta. Eu falava, nossa, essa pessoa não tem simancol.
Quem não tinha semancol era eu. Porque hoje eu visto um cropped e eu vejo que, uma vez ou outra, tem um olhar julgando sim. A maioria das blogueiras fitness que eu sigo, elas fazem aquele vídeo que eu ia comentar, inclusive quase esqueci. Que é assim, você coloquei um top e um short pra ir na academia, e olha o que aconteceu. Aí elas filmam na academia, ninguém reparando nela. E é bem isso que acontece mesmo. Mas na rua a gente sabe que não é assim. Então, se a gente botar um cropped, a gente sabe que as pessoas vão olhar. Se a gente colocar a barriga à mostra, a gente sabe que as pessoas vão olhar. Mas na boa, problema delas. Você não pode passar calor porque o outro tá se incomodando com o seu corpo. E aliás, fica o questionamento: por que o corpo gordo incomoda e o corpo magro não? Quer dizer, teve um episódio aqui que eu já falei sobre isso, inclusive. Mas eu acho que sempre vale válido repetir coisas importantes. Uma vez eu vi um conteúdo de uma mulher que tinha câncer e ela fez um arrume-se comigo. E a calça que ela vestia, ela chegou a comentar que ela estava tão magra que ela teve que comprar roupa na área infantil. E aí os comentários eram sempre muito positivos. Tipo, meu Deus, como eu queria. Olha a situação. Como eu queria ter um câncer só pra ficar assim também. Nossa, eu queria muito isso pra mim. Meu Deus, pelo menos essa parte muito boa. Gente, pelo amor de Deus, a galera comemora quando tem diarreia, porque aí pelo menos eu emagreci. A pessoa tá literalmente romantizando uma doença. E não é em vão que tem muita gente, menina, que é louca por emagrecimento. Inclusive a nutricionista que eu comentei aqui, que postava as coisas e tal, ela falou muito disso. Quando ela tava cansada de vomitar, porque cansa, dá dor de cabeça, dá um monte de coisa, comprava laxante. Então, assim, não tem limite. E isso tudo é alimentado através da fala do outro. Porque a gente já tá engatilhado o tempo todo, principalmente nós mulheres. Mas eu sei que homem também passa por isso, então nesse lugar eu também não vou tirar o deles não, porque realmente, infelizmente, acontece muito também. Mas acontece muito de a gente estar engatilhado o tempo todo. Então, às vezes, vem até da pessoa que a gente ama, de uma mãe, de um pai, de qualquer coisa. E aí, quando vem um, nossa, mas você tá gordo, não vai se preocupar com você também, não, que não sei o que lá, não sei o que lá. Isso dói, machuca. Assim como não é sempre que a gente acorda de bom humor e de bem com a vida. Não é sempre que eu me olho no espelho e penso, nossa, meu Deus, como eu sou perfeita. Não é sempre que eu faço isso. Inclusive, tem aquele ditado, né? A gente só lembra que é bom respirar direito com o nosso nariz quando ele entope. Aí a gente sente saudade. Mas quando ele tá funcionando plenamente, cadê que a gente tá agradecendo o tempo todo por ele estar funcionando plenamente? Não tá. Então, assim, cuidado com igualar normalização com romantização. Não são as mesmas coisas e é um assunto muito sério. Você falar que tá romantizando a obesidade, você tá falando que tá romantizando o preconceito. Cuidado. É importante a gente repensar. Então, olhem com mais cuidado, tenha, tenham responsabilidade com o que vocês falam, porque o racismo tá aí. O racismo estrutural, inclusive, é uma coisa muito séria. A gordofobia também, e são coisas que machucam, são coisas que as pessoas podem perder o propósito da própria vida e cometer uma besteira, ou acabar caindo numa depressão por conta de não estar já muito satisfeita. E existem pessoas que, assim, nem se esforçando muito emagrecem, porque é o biotipo da pessoa. Então, cuidado, porque às vezes você está machucando uma pessoa que não é falta de cuidado, não é porque quer. E aí você tá lá, maltratando a pessoa, fazendo a pessoa pensar muita coisa ruim dela mesma por conta disso. Então, cuidado. Pensem com carinho e reflitam sempre no que você falar. Nunca é tarde pra você falar nossa, desculpa, falei muito sem pensar e cara, que merda, falei muita merda. Ou se você não se corrigir na hora, reflita sobre depois e falar, putz, aquilo que eu falei eu acho que não foi legal. Eu acho que eu posso ter ferido alguém com aquilo. Eu gostaria, se eu fosse uma pessoa negra, se eu fosse uma mulher, se eu fosse uma pessoa gorda, será que eu gostaria de ouvir aquilo? Será que era legal de ouvir aquilo? Gente, praticar empatia não é difícil, não. Beleza?
Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui se vocês já passaram por uma situação dessas, de pessoas falarem coisas que é muito normalizadas e você se sentiu mal com aquilo. Acho que é muito legal a gente conversar sobre isso. Aliás, é muito bom a gente conversar sobre tudo. É conversando que a gente se entende. Um cheiro da Pri.